a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor, sempre desejada, por mais que esteja errada. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Crianças, bom dia. Como essa avaliação tem muito texto, hoje então nós iremos fazer uma parte e amanhã faremos outra. Esse é o cartão resposta, vocês irão preencher com o nome, todos os dados, e aqui vocês irão marcar as respostas de acordo com a letra que vocês anotaram na avaliação. Então vamos começar? Número 1. Leia o texto abaixo. A sedentarização do homem proporcionada pelo desenvolvimento da agricultura também possibilitou-lhe domesticar animais que poderiam principalmente servir de alimento, caso o cultivo agrícola não fornecesse o sustento necessário. A domesticação dos animais também esteve relacionada com o trabalho agrícola e com a locomoção e transporte de carga. Com essa sedentarização, os grupos humanos foram reunindo-se em número cada vez maior. O crescimento desses grupamentos resultou no surgimento das primeiras cidades do mundo. O desenvolvimento das cidades causou também o desenvolvimento de arquitetura, que permitiu a construção de casas mais bem elaboradas e outras construções. Com base nesse texto, a passagem do nomadismo para a sedentarização começou a identidade das chamadas letra A, cidades-estados, B, monarquia teocráticas, C, religiões escravistas, D, sociedade pré-históricas. 2. Leia o texto abaixo. Brasil ancestral. Quem foram os primeiros brasileiros? A arqueóloga Adriana Smith Dias acredita que o primeiro brasileiro descendente de uma das várias correntes migratórias vindas da Ásia que ocorreram a partir de 15 mil anos atrás. A mais antiga dessas levas de humanos teria chegado ao Brasil há cerca de 12 mil anos e ficado conhecida como os Homens da Lagoa Santa. Luzia era uma caçadora e coletora de vegetais, com traços bem distintos dos índios, que Pero Vaz de Caminha descreveu em sua carta, em 1500. Em 1999, a Universidade de Manchester, na Inglaterra, reconstituiu o rosto de Luzia. Ficaram óbvios os traços negroides, típicos das populações africanas e da Oceania. Luzia e seus amigos viviam em pequenos grupos e eram nômades, sempre procurando encontrar vegetais e animais de pequeno porte, como o porco do mato e a paca, que eles caçavam com a ajuda de lanças e de flechas, com pontas feitas de pedras lascadas. Não ficavam mais que 2 semanas no mesmo lugar. De acordo com esse texto, a ocupação de onde hoje se encontra o território brasileiro pelos seus primeiros habitantes humanos se deu através da conquista militar, da prática do nomadismo, de encontros religiosos, de rotas comerciais. 3. Observa a imagem abaixo. Sacrifícios humanos dos indígenas pré-colombianos. Com relação às práticas sociais da América pré-colombiana, o ritual retratado nessa imagem representa uma manifestação diplomática, econômica, pacificadora ou religiosa.
Observe o mapa abaixo. Esse mapa é um tipo de representação cartográfica que se proporciona a exposição de forma real do formato planeta Terra, observação de detalhe do relevo terrestre nos continentes, simulação do movimento de rotação da Terra, visualização da superfície terrestre em sua totalidade. Número 5. Leia o texto abaixo. No Brasil foram contabilizados 274 línguas indígenas faladas, excluindo as originárias dos outros países, denominação genéricas, de troncos e famílias linguísticas, dentre outras sendo a ticuna a mais falada. 34,1 mil pessoas nas terras foram declaradas. 214 línguas e 249 foram contabilizadas, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, localizadas fora das terras. A variedade de línguas indígenas descrita nesse texto representa a carência de uma identidade nacional, a diversidade cultural existente no território brasileiro, a necessidade de um novo idioma para o país, a predominância da população tradicional no território nacional. 6. Leia o texto abaixo. Por décadas, cientistas acreditavam que os sapiens teriam nascido na costa leste da África, banhada pelo Oceano Índico, principalmente na Etiópia, há 200 mil anos, mas uma pequena publicação em 2017 mudou mais uma vez a nossa história. A descoberta indica que colonizamos diversos cantos da África antes de perambular pelo planeta. Além disso, os achados mostram que temos 100 mil anos a mais do que o estimado. Até então, a colonização até o Marrocos teria ocorrido porque a região era mais úmida e menos desértica do que hoje, mais uma prova de que a África foi um berço generoso. Com base nesse texto, a ocupação do continente africano foi possível pela capacidade de adaptação dos seres humanos ao meio ambiente, colaboração entre seres humanos e diferentes animais, comunicação escrita entre lideranças tribais, conquista de novas rotas de comércio. Leia o texto abaixo. Ilíada e Odisseia. Canto, ó deusa, a cólera de Aquiles, é verso inicial e o tema central da Ilíada, que em seus mais de 15 mil versos relata a fúria do herói Aquiles, filho de uma deusa, um mortal, e suas trágicas consequências na guerra de Troia, na qual mata Heitor, o filho do rei de Troia. Odisseia conta as difíceis aventuras que enfrenta Ulisses, rei de Ítaca, e seu retorno para casa após a guerra, onde o esperavam sua esposa Penélope e o filho Telêmaco. São os dois maiores poemas egípcios da história, considerados o início da literatura narrativa ocidental. Tiveram enorme influência nas manifestações de arte, da literatura e civilização do Ocidente, e seus personagens e sagas se tornaram símbolos e sínteses de toda a aventura humana. Com base nesse texto, os poemas Ilíada e Odisseia colaboram para o conhecimento histórico sobre a análise do cenário político ocidental atual, formação do mundo ocidental, prática de monoteísmo ocidental, queda dos impostos no mundo ocidental. 8. Observe a imagem. Com base nessa imagem, a fotografia aérea é um tipo de representação cartográfica que apresenta de um modo detalhado as informações da paisagem, descreve as estruturas internas do planeta Terra, ilustra em 3 dimensões a superfície terrestre, retrata extensões continentais inteiras. Observe o gráfico abaixo. População residente por sexo, 2010.
Florianópolis, na zona urbana e na zona rural, total de homens e mulheres. De acordo com esse gráfico, a população urbana de Florianópolis tem aproximadamente um total de quantas mil pessoas? Aí você tem que totalizar todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres. 10. Observe a imagem abaixo. Essa imagem retrata uma população tradicional brasileira conhecida como quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, sertanejos. 11. Leia o texto abaixo. No Paleolítico Médio ocorreram significativas mudanças na vida dos primeiros grupos humanos, principalmente após a descoberta do fogo e do seu controle. O fogo foi utilizado para iluminar o interior das cavernas, espantar animais silvestres e assar a carne dos animais caçados. Os grupos reuniam-se em tempo de fogueira. Outra característica desse período foi o surgimento das primeiras manifestações religiosas, principalmente na morte de um dos integrantes do grupo. As mudanças na vida cotidiana do Paleolítico destacadas nesse texto estão relacionadas ao desenvolvimento das relações sociais, estabelecimento do comércio entre esses grupos, fim do processo de sedentarização, surgimento das leis escritas. Crianças, essas são as atividades da avaliação de hoje. A próxima parte nós faremos amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida estarei à disposição.